Bom, então já iniciei a gravação aqui. Vou compartilhar nossa tela e vamos dar continuidade à o nosso tema, né? Que estávamos tratando na semana passada, que são os materiais cerâmicos, argilosos, né? Que fazem parte das edificações de forma geral. Então nós temos havíamos conversado então que a, os materiais cerâmicos eles têm origem basicamente nas argilas, né? Que são solos com uma quantidade, uma composição intermediária, assim, entre materiais arenosos e materiais assim bastante plásticos, né? Então, as argilas, de forma geral, têm essa grande característica, né? De possuir plasticidade, com um certo teor de umidade, né? Então, é isso que caracterizava as argilas. E podem se apresentar de colorações escuras até colorações claras. Então tem uma larga quantidade aí de cores e texturas, né? Então, para que seja considerado argila, não basta ser terra, uma linguagem assim simples, né? Ela precisa ter a plasticidade para poder ser moldada, ela precisa ter uma resistência quando submetida à secagem, uma resistência inicial, e depois uma alta resistência quando submetida a processos de queima em fornos, para que ela seja então considerada uma argila mesmo. Claro que as mais claras, né, que são dedicadas à fabricação de porcelanas de mesa, eletrônicas. Então essas argilas são de maior custo. Algumas possuem até um processo de refinamento, então isso confere um... E elas não são tão comuns assim. As jazidas de argilas claras, elas são mais raras, né? Então, às vezes mais profundas, então isso aumenta o custo da obtenção delas, né? Depois então que as argilas passam pelo processo de homogeneização, composição, porque muitos produtos cerâmicos eles não são só de uma argila só, eles são fruto de mistura de argilas, né? Então depois que elas passam por esses processos de mistura, homogeneização, peneiramento, moagem, a etapa final delas é a secagem e a queima, né? A queima em fornos. Fornos de grande porte, geralmente, né? Que são utilizam como combustível, por exemplo, óleos, gás natural, gás
GLP ou também óleo de xisto, os fornos a lenha, a cavaco, serragem, isso hoje em dia é muito raro, né, para a queima de cerâmica, né? Então, no âmbito industrial, são óleos ou gases, né, conforme a disponibilidade na região. Mas antes da queima em fornos, é necessário o processo de secagem. A argila não pode ser submetida diretamente ao processo de queima, porque senão ela vai apresentar trincas, rachaduras, né? Já que a umidade ainda está dentro dela. Então a secagem, que precisa ser gradativa, com aquecimento gradativo, levam várias horas, né, para você conseguir secar uma argila, ela antecede o processo de queima. Então existem estufas industriais que as peças são colocadas dentro em carrinhos, né, conforme seja o tipo de peça. E aí depois de passar por essas estufas, ela vai realmente para os fornos de queima. Essa temperatura de secagem, ela não ultrapassa assim muito os 100 graus Celsius, né? Ela não pode ser assim próxima à temperatura de ebulição da água, porque senão a água pode entrar em ebulição ainda dentro, misturada dentro da argila. Isso promove uma expansão e talvez deformação, problemas dimensionais na peça. Então, dificilmente ela vai passar dos 100 graus Celsius, né? A, a temperatura de secagem da água. Então essa secagem pode ser da argila, né, que já está a peça pronta, né? Seja uma telha, seja um tijolo, seja qualquer peça cerâmica. Então essa secagem pode ser natural, que demora muito tempo, né? Dias às vezes. E ela pode ser forçada ou artificial, que é a movimentação de ar quente passando pelo carrinho onde tem produtos cerâmicos, quaisquer que seja, né? Esse ar quente vem de fornos, né? Às vezes é o próprio forno que faz a queima da, da cerâmica ali na indústria, o ar quente que está saindo dele, porque ele não é enclausurado, né? Fica saindo ar quente. O ar quente dele é aproveitado e mandado para um outro equipamento chamado secador. E esse ar quente lá chega e percorre os produtos, retirando a umidade. Então, é essa a dinâmica bastante usada, né? Aproveitar o ar quente que sai do forno e mandar para o secador para promover a retirada da umidade dos produtos cerâmicos. Aqui temos uma imagem de um... Bom, aqui um desenho esquemático, né? De um forno em que o ar quente é retirado e levado até um, um secador onde tem carrinhos com peças cerâmicas empilhadas, né? E o ar quente entra, circula pelas peças, depois sai do outro lado, retirando a umidade do material.
E aqui temos também o desenho esquemático de um túnel de secagem. Por que que ele se chama túnel? Ele se chama túnel porque ele tem um grande... Aqui é uma vista frontal das peças entrando no, no túnel por uma... Ele é como se fosse assim um corredor. Ele é uma construção que tem vários metros de comprimento e o ar é soprado por uma ponta e sai por outra ponta. Esse ar soprado é o ar quente que percorre então os produtos cerâmicos, saindo pela outra extremidade. E enquanto isso, o carro com... Aqui temos trilhos aqui, né? O carro com produto cerâmico empilhado, ele percorre internamente este túnel e enquanto está percorrendo, ele sai do outro lado já com o material sem umidade. Essa secagem pode... esses túneis podem ter 30 metros, 20 metros. São túneis bem extensos para aproveitar assim o ar quente, né? Então eles vão andando lentamente, percorrendo o túnel e secando. A cada carrinho que sai na outra ponta, coloca-se outro aqui nessa entrada e fica assim um fluxo contínuo, né, dentro desse tipo de equipamento. Então, passado esse processo de secagem, agora vem o processo de queima, né? Que é esse processo de queima que confere a resistência para o produto cerâmico. Ele, após a queima, né, um tijolo que não foi queimado, você desmancha ele manualmente mesmo, né? Já um tijolo que sofreu o processo de queima, ele enrijece, né? Ele adquire assim, uma resistência que você, no manuseio, com as mãos, você já não consegue desmanchar. Você precisa martelar ele, causar um impacto sobre ele para que ele acabe desmanchando, né? Então, a queima, essa exposição do material cerâmico a temperaturas que passam dos 1000 graus Celsius, né, chegam a 1200, causa a fusão de fases de temperatura de menor ponto de fusão. Então, não é toda a argila não derrete completamente, né, ao colocar num forno, né, como se fosse assim algum material. Ela entra no formato que ela já vai ficar e após a queima continua no mesmo formato. Então, o que houve foi uma fusão de parte do material que tem uma certa composição dentro ali da peça feita de material argiloso. E essa parte do material que se funde faz uma espécie de cola, de uma liga, né, unindo o restante do material. Então, o formato da peça que está conformada e entra no forno, o formato já está definido. A peça já entra no formato que ela vai ficar. Só internamente há uma fusão e união das partículas argilosas para que após o forno ele tenha uma certa resistência, para que possa ser utilizado posteriormente, né? Então, é assim que funciona.
Muito bem. Então, a temperatura de queima ela passa dos 1000 graus Celsius, né? Chegando a 1200 pelo menos, né? E as fases da queima, só título de conhecimento, é a desidratação, a primeira fase, que é a perda de toda a água presente na argila, não é? Então é a desidratação. Porque os fornos também podem ser contínuos, né? Como se fossem corredores assim, em que ali dentro na entrada a temperatura é baixa e lá no meio a temperatura é alta, como podem ser fornos por batelada, em que abre-se uma grande porta, né? Coloca-se assim um carrinho cheio do material que vai sofrer o processo de queima, e aí fecha-se aquela porta, a temperatura leva, cai, e aí tira o carrinho, coloca-se outro carrinho. Então, existem várias formas, vários tipos de fornos para o processo de queima. Mas é muito comum se ter fornos contínuos, né, que vai entrando por uma ponta e após uns 30 metros saindo pela outra o material queimado. E dentro desse, ao longo do forno, existe uma espécie de curva de queima. Curva de queima é como se fosse uma visão gráfica, né? Ao longo do forno a temperatura começa baixa, daí vai subindo, atinge um certo nível e depois volta a cair a temperatura do forno até ficar mais baixa na outra extremidade. Então, nas pontas os fornos têm baixa temperatura e no meio alta temperatura. Então, assim que é mais ou menos organizada a curva de queima de um forno qualquer. Bom, então as fases da queima. Não importa o tipo de forno, não importa o processo, mas as fases são as mesmas. Então, é a desidratação, que é a perda total da água. Depois, a oxidação, né? Em que há uma mudança química dentro da argila, transformando os derivados de cálcio, magnésio e ferro também em óxidos, né? Formam-se óxidos, né? E o material atinge assim, a nível químico, esse estado amorfo, né? Ele perde toda assim, a organização a cristalinidade, né? A organização interna, né? Do material, porque a nível atômico todos os materiais têm uma certa organização, né? A nível atômico os materiais têm uma certa organização. E essa organização chama-se cristalinidade. Então, nessa fase de oxidação, os materiais perdem ali com aquecimento a cristalinidade. A terceira etapa é a vitrificação, em que a parte fusível do material, a parte que passa para o estado líquido, elas aparecem, né? Então, essa parte fusível, ela se espalha ali por todo o material internamente, formando uma espécie de cola, né?
aderindo todas as partes que não são fusíveis nessa temperatura. Então é uma parte vítrea que forma assim esse efeito de cola, unindo todas as partículas no interior do material. Então não sei se está dando para entender, né, que a queima ela promove a fusão só de parte do material no seu interior, uma parte vidrada que une todo o restante. Logo em que resfrie, formando uma espécie de cola, né, dos grãos que não são fusíveis nessa temperatura mais baixa. E depois da desidratação, oxidação e vitrificação, vem a sinterização. Esse termo chamado sinterização é a última etapa em que você consegue todo o material microscopicamente ele possui grãos. Então são partes assim quase esféricas, né, que encostadas umas nas outras formam o material. Todo o material possui grãos, né? Então, no ponto em que esses grãos se encostam, ocorre a sinterização. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem de sinterização para vocês aqui. Tudo bem, Alisson? Boa noite, professor. Tudo certo? Tudo, graças a Deus. Passou bem a semana? Sim. Tempo só que não colabora muito, mas passei bem, sim. É, né? Mudanças aí de temperatura, e chove, faz sol. Se a gente não cuidar, a gente já pega uma gripe, né? Então, pessoal, estou vendo aqui uma imagem boa. Eu acho que pode ser até essa aqui. Então, a sinterização, ela é assim um fenômeno microscópico, pessoal, mais ou menos dessa forma. Então, você tem o material cerâmico, argiloso, microscopicamente falando, em quase esferas, né? E aí, quando você compacta, prensa, forma, você já aproxima um pouco essas partículas, né? Aí quando você eleva a temperatura, elas se fundem na região de contato, unificando e formando um material sólido naquela região. Então é por isso que a resistência do material cerâmico ela se eleva quando você aplica alta temperatura. Porque no ponto de contato, esses grãos, né, essas partes menores que formam todo e qualquer material, se misturam, se fundem, se unem ali naquele ponto, formando uma união estável entre as partículas dentro do material. Não sei se está dando para entender a ideia, né? Então é a última etapa de um processo de queima chamado sinterização. É o ponto de mais alta temperatura, né, do processo de queima. Bom, então, partindo agora para
os tipos de fornos, né? Que os fornos são dos mais variados tipos, né? Conforme a gente já estava conversando, para obter a queima de material cerâmico ou argiloso. Então sabe-se que os fornos podem ser contínuos ou intermitentes. Contínuo, o nome vai estar dizendo, né? Vai entrando por um lado e saindo por outro. Então, tipo de forno contínuo. E intermitente porque você abre uma porta grande, né, industrial, coloca ali uma quantidade de carrinhos, fecha e ali, após um certo tempo, que depende do forno, depende da carga que é colocada, você abre essa mesma porta e tira o material que foi exposto ali. A secagem ou a queima propriamente dita. Então, o forno, começando pelos contínuos, né? Ou seja, em geral entra por um lado, sai pelo outro, né? Em geral é assim que funciona. O forno entra por um lado, sai pelo outro. O Paulo chegando. Boa noite, Paulo. Boa noite, senhor. Beleza? Tranquilo. Tá jóia. Então, o forno contínuo para queima de materiais cerâmicos, aqui ele é uma visão da entrada dele. Então, entra por aqui as peças e sai do outro lado, né? Então, ele tem toda essa organização, né? Tem a estrutura externa, geralmente metálica, placas grossas, ou pode ser cerâmica também. Ele tem um material refratário de alta resistência à temperatura internamente, o isolamento térmico. Então, o forno contínuo, ele faz parte desses processos de queima contínuo, né? O nome já está dizendo. Então, ele pode ter 30 metros, 50 metros, em que as peças entram por uma ponta e saem da outra. Ele é um corredor em que tem diferentes faixas de temperatura dentro dele. Não sei se eu consigo uma imagem. Aqui, acho que está dando para entender. Então, aqui uma visão esquemática de um forno contínuo, em que a região praticamente central dele é a de mais alta temperatura. E ela vai caindo, caindo. Isso é estipulado de forma gráfica, né? Se ela vai cair de forma brusca ou de forma mais gradativa, lenta. Então, a temperatura tanto cai em direção à entrada como cai em direção à saída. Porque imagine que você precisa proporcionar o aquecimento gradativo para que a peça atinja assim. Se for um aquecimento brusco, ela pode trincar, né? E lá no ponto central você ter as mais altas temperaturas, onde vão ocorrer a queima, né? E depois que as peças atingem a região central de um forno contínuo, não podem assim ser expostas ao ar livre imediatamente,
porque senão a contração brusca proporcionaria trincas também. Então, do meio até a saída, o forno tem que ter quedas suaves de temperatura, até que você possa tirar a peça que ainda sai muito quente do forno, né? Mas não a 1000 graus, não a 800 graus. Sai muito quente assim, 400, 300 graus. Né? Esses fornos são alimentados por uma espécie de carrinhos em trilhos. Vamos ver se tem uma imagem melhor aqui para nós. Vamos ver aqui. Forno contínuo. Acho que aqui vai dar para ilustrar um pouquinho mais como que são esses fornos, ó. Então, por exemplo, aqui. Ó, então vocês vejam, aqui eu não sei exatamente se ele está entrando ou saindo, mas aqui tem tijolos, né, empilhados em carrinhos que vão em sequência entrando ou saindo, né, não sei se aqui é entrada ou saída. E o forno é muito longo. Forno de 100 metros. Varia entre 50 e 100 metros, né? O comprimento desses fornos. Aqui também uma imagem de um forno, ó. Ali pelo jeito está sendo queimada cerâmica, louça de mesa. Xícara, pires e tal. Então, ele entra por uma extremidade e sai por outra. Aqui uma visão interna de um forno, que geralmente, atualmente os fornos, muitos são movidos a maçarico. Então é uma série de maçaricos assim, né? E a peça vai entrando, o carrinho vai entrando com carregado de peças e os maçaricos vão promovendo o aquecimento interno ali, queimando algum tipo de combustível, ou um óleo, ou um gás, ou um líquido, geralmente algum combustível inflamável. Tem que ser, né? Senão não há queima, né? Tem que ser inflamável. Redundante, né? Falar que é inflamável. Então aqui foi para dar uma visãozinha assim, né, de fornos contínuos. São uma espécie de túneis. Ó, o Thaídes está aí com a gente. Boa noite, Thaídes. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Beleza. Tá, depois desses fornos contínuos, pessoal,
que são muito usados assim, né, dentro da cerâmica, de forma geral, nós temos ainda, vamos ver se vai aparecer aqui os fornos intermitentes. Aqui mais uma imagem de forno contínuo para cerâmica, azulejo, né? Mas é um forno de bem pequeno porte, sim. Existem fornos de 1,5 m, 2 metros de altura, né? Que entra um carrinho dentro dele carregado de cerâmica, né? Então, fornos assim com uma baixa altura não são muito comuns, né? Os fornos de grande porte são mais usados por questão de custo, né? Para otimizar a energia, né? Poder queimar mais peças ao mesmo tempo. O forno intermitente, a palavra intermitente quer dizer assim, batelada, né? Então, o forno intermitente, ele já tem a característica de você colocar o material lá dentro por batelada. Então você coloca o teu material lá dentro e fecha assim uma grande porta, e após, às vezes, de um dia para o outro, até que ocorra o processo de elevação da temperatura, o patamar de queima que chamam, né, que é ficar por um certo tempo numa temperatura elevada, e aí o processo de resfriamento, não pode tirar imediatamente, ele não pode nem aquecer bruscamente e nem ser retirado bruscamente, né? Então por isso que às vezes leva de um dia para o outro até, ou para fechar o ciclo de queima completo. Então aqui nós temos uma imagem, né, de um tipo de forno intermitente. Nesse caso aqui, de chama invertida, porque a chama fica pela parte superior do material. O material ser queimado fica aqui embaixo e as chamas por cima. A vantagem, né? A vantagem desse tipo de chama invertida é para que a chama não pegue diretamente nos materiais, né, causando possíveis deformações, trincas, né? Se a chama pegar diretamente no material. Então, o material recebe o calor de uma forma indireta, né? Vamos ver aqui umas imagens de fornos intermitentes. Por exemplo, aqui. Ó, aqui nós temos fornos intermitentes de pequeno porte para peças pequenas, né? Por exemplo, né? Então, você coloca teu material ali, fecha a porta e depois de um certo tempo você tira, né? Então, não são muito grandes, né? Aqui um outro modelinho de forno intermitente também, né? Você entra com o material aqui, usando o carrinho, fecha uma porta, ele passa uma grande quantidade de horas, né? Daí você retira
Não é coisa rápida, né? De 4 horas, 5 horas. Então, são fornos em que o processo todo leva, às vezes, 24 horas tranquilamente, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar uma imagem aqui. Vou abrir aqui. Ó, tá um pouquinho fosco, mas aqui, ó. Os fornos intermitentes. Esse aqui é bem industrializado já, né? Ó, tem trilhos de trem na frente, trilhos de trem lá dentro. Então você vem com um vagão com peças, para aqui, empurra o vagão para dentro. Daí deve ter algum sistema de porta aqui que fecha, né? E você tem um comando, eles são automatizados, você programa a tua curva de queima, né? Ela é programada. Conforme você quer uma temperatura aumentando mais rápido, mais lento, que fique num certo patamar de temperatura depois, você programa tudo isso. E aqui você tem pontos onde são os bicos dos maçaricos, né? Geralmente os fornos queimam algum tipo de combustível fóssil, né? Normalmente é algum combustível fóssil, derivado de hidrocarbonetos. Algum óleo, algum gás, algum líquido. E você observa assim grandes tubulações em cima que coletam o ar quente para ser aproveitado na própria secagem, que é o processo que antecede a queima, né? Então, essa é mais ou menos a. E após a curva de queima ter sido realizada, o carrinho de peças é retirado. Então ele tem que aquecer, queimar e resfriar para daí abrir e retirar. Já um forno contínuo não. O carrinho de peças vai entrando por um lado e vai saindo pelo outro. No percurso ela é aquecida, queimada, resfriada e sai do outro lado. Mas às vezes o mesmo carrinho que entra em uma ponta de um forno contínuo sai só no outro dia também. Mas ele está cheio de material, né? O forno contínuo ele contempla muitos carros. Às vezes um forno de 30 metros assim, ele, lá dentro cada carro tem em torno de 2 metros. Pode ter de 10 a 15 carros, assim, um em sequência do outro, dentro de um forno. É bastante peça. Mas um forno gasta muita energia, né? Uma das coisas mais caras dentro da indústria hoje é a energia, seja elétrica, seja à base de combustíveis. Então, energia é uma coisa bastante cara atualmente. E fornos elétricos quase não são usados nesta área, né? Porque para atingir essa temperatura fica muito cara assim a energia elétrica. E então são à base de maçaricos mesmo, combustíveis. Mas são bastante controlados assim. A vazão do gás, do ar, abertura e fechamento do maçarico já é atualmente bastante automatizado. Então, beleza, estão aí nossos fornos intermitentes. Vamos continuar aqui. Bom, então esse era o processo de queima, pessoal, que eu queria ter comentado com vocês.
o processo de queima, as fases da queima, só para a gente ter assim uma noção. E agora a gente estaria passando para os produtos, né? Argilosos, né? Propriamente ditos, usados na construção civil. Alguém tem assim alguma pergunta, comentário sobre a etapa de queima? Não sei se deu para entender a ideia. Bom, então nós partimos agora para os produtos, né? Argilosos propriamente ditos. Então vamos começar aqui com os nossos blocos de tijolos cerâmicos, né? Bom, começando pelo nosso tijolo maciço, hoje em dia ele tem diminuído muito assim a sua aplicação, né, pessoal? Em comparado com antigamente, né? A gente pega as casas antigas, assim, esses casarões, né? As paredes eram normalmente de tijolo maciço, né? Quase que não se fazia coluna, né? Ou a coluna era feita de próprio tijolo, né? Porque a própria parede assim já tinha assim uma boa resistência, a ponto de você poder colocar o telhado, né? As vigas de madeira para você levantar o telhado, fazer o madeiramento e depois a cobertura de telha cerâmica. Então, a própria parede já tinha resistência suficiente para suportar o madeiramento e as telhas cerâmicas, né? Então essa questão que nós temos hoje, né, de fazer coluna, viga, é porque cada vez mais o bloco e o tijolo cerâmico eles são apenas o fechamento, né, das paredes de um imóvel, da casa. E não tem assim, uma função estrutural, né, de suportar a resistência do telhado, por exemplo. Contribui, mas não é o foco dele hoje mais, né, comparado com antigamente. Então o tijolo maciço ele ainda se usa, né, na parte mais bruta, né, de muros, de fundações, obras mais pesadas, né? Nós vamos ter o tijolo maciço. E também na parte refratária, né? Praticamente é o tijolo maciço. Fornos, churrasqueiras, lareiras. Então, é o tijolo maciço com a composição refratária, né? Não com a cerâmica vermelha básica tradicional. Então, conforme assim as normas, né? Apesar, por incrível que pareça, né? Tijolos têm normas que nem sempre são respeitadas e seguidas, né?
às vezes pelo custo do material ser relativamente barato, o pessoal acaba não cumprindo assim todos os requisitos das normas brasileiras para fabricação e obtenção do produto final, né? E no caso aqui dos tijolos, é a NBR 7170, que especifica resistência, especifica tamanho, especifica absorção de água, grau de aceitabilidade, grau de defeitos aceitos. Então, tem uma série de critérios para aceitação de lote, inspeção. Então, essa norma NBR 7170, ela, na parte de tijolos, ela traça uma série de diretrizes que deveriam ser seguidas, mas nem sempre são, né? Às vezes o produto é um pouco banalizado, né? Pelo baixo custo que ele tem. Então, nós temos as três classes, né, pessoal? A, B e C, que são relacionadas à resistência. 1,5, 2,5 e 4 megapascal para a classe C, né? E as dimensões que são recomendadas por norma para o tijolo maciço são essas aqui, pela norma, né? 190 milímetros de comprimento, 90 milímetros de largura e de 57 a 90 de altura. Então, a norma deixa em aberto a altura do tijolo, mas ela especifica a largura e comprimento. Por que será que é vantagem, pessoal, você ter norma para o produto, tipo de tijolo, produto tão barato assim? Qual que é a vantagem de se ter norma? Especificando, por exemplo, a parte de dimensões. Normalmente, né, pessoal? Hoje em dia, nas obras, você quase que não pode trocar de fornecedor, né? Dependendo do produto. Porque de um fornecedor para outro, a variação é muito grande, né? E gera, assim, uma descontinuidade muito brusca no trabalho que você está fazendo, nas fiadas que você está assentando. Então, você tem que começar com o fornecedor e manter ele, né? Às vezes por força de não poder trocar devido às diferenças que tem entre fornecedores. Então isso acontece. Então, imaginando assim, qual que seria o sonho, né, de todos os construtores, né? Poder usar diferentes fornecedores numa mesma obra, sem ter grandes variações de um produto para o outro. Mas isso ainda é um sonho, né? Você não pode cegamente mandar vir lotes de diferentes fornecedores e construindo ao mesmo tempo, que você vai ter problemas de diferenças, né? De padrões. Que daí
te gera dificuldade para dar acabamento, né? Na tua edificação ali. Então, no mercado, aqui esse autor ele comenta que pode-se ter todos esses tipos aqui, ó. Variações de comprimento, ó, de 19 a 29, nossa, muita variação. A largura também, né? Você pode ter variações que vão de 9 a 19 e a altura de 5,3 a 9. Não que dentro do mesmo lote varie tanto assim, né? Não é isso. Mas é que tem fornecedor que às vezes comercializa tijolo de 19, tijolo de 24, tijolo de 29. Então, você tem que optar por um fornecedor, por uma medida e tocar ela até o final da tua obra, né? Essa que é a situação que acaba ocorrendo, né? Muito bem. E agora passando aí os tijolos maciços, nós temos os blocos vazados, né? E os blocos vazados, eles já não têm aquela função estrutural, né? Até podem contribuir, mas não é assim, não é o foco, né? Não é o que se busca de um bloco vazado de 9 furos, de 8 furos, 6 furos, ele ter função estrutural. Mas ele precisa ter uma resistência mínima para contribuir de alguma forma, até para que você consiga o assentamento, né? Na hora de fechar assim uma parede, os tijolos que estão embaixo, na primeira fiada, tem que suportar a carga de todos os que estão em cima. E isso exige, então, uma classificação, né, um enquadramento que, segundo o autor aqui, pode se dar de 10 a 100 a classe, né? 10, 15, 25, conforme norma também. 45, 60, 70 e 100. E aí, por exemplo, a classe 10 ele tem 1 megapascal de resistência na área bruta. Essa área bruta é a área externa. É a área da face do tijolo, né? Sem preocupar-se que ele tem vazios, né? Porque se fosse considerar só a parte maciça, assim, um tijolo furado, assim, só a parte maciça da área transversal, aí seria área líquida. Então, aqui está se falando somente da área bruta. Então, as classes vão aumentando, 10, 15, 25, 45 até 100, e a resistência à compressão da maior classe 100 é 10 megapascal. Né? Hoje nós estamos aqui sem o Luiz na aula, que trabalha naquela loja de materiais. Ele poderia nos ajudar aqui com o que tem mais para venda hoje, o que sai mais, né? Quem sabe na próxima ele esteja para nos ajudar. E nós temos aqui uma recomendação, né, de tamanhos
para a fabricação de blocos cerâmicos. Então aqui tem largura, altura e comprimento, a medida padrão em centímetro e a medida nominal mínima em milímetro. Então vai desde 10, 20 e 20 centímetros até 20, 20 e 40 centímetros. E aqui são as medidas nominais em milímetros, né? Por exemplo, para esse de 20, 20 e 40, 20 centímetros, 190 milímetros. 190 milímetros, 390 milímetros. E aqui temos medidas especiais, né, que não são tão comuns de comercialização, né? Essas 4 medidas aqui. E as suas dimensões padronizadas e as nominais mínimas. Largura, altura, comprimento. Para blocos cerâmicos. Beleza. E aí, pessoal, existe toda uma questão de tolerância, né, para a fabricação dos blocos e dos tijolos. As normas recomendam uma certa regularidade de cor, não ter grandes discrepâncias, assim, né? Então, numa mesma fornada, no mesmo lote, você ter fornos, tijolos ou blocos muito escuros e alguns muito claros, assim, o que significa a diferença de queima. Então, você evitar grandes discrepâncias de tonalidade, já que a massa foi feita por aquele processo que nós vimos na aula passada de extrusão, né? Então, grandes discrepâncias de cor não são bem vistas, né? Tem a ver com aqui, tipo, de chama oxidante e chama redutora, né? O que causa coloração escura ou coloração clara na cerâmica. As questões visuais, assim, de trincas, cantos quebrados, empenamento. Então, um tijolo tem, em norma, limites para empenamento, limites para a quantidade de trincas, os cantos, assim, quebrados. Então, ele tem que manter, assim, uma regularidade mínima, né? Senão, fica difícil para você fazer assentamento de forma o mais uniforme possível, né? Tanto é que quando você tem uma carga assim de tijolos com muita variação dimensional, né? Por exemplo, ocorre que o profissional que está assentando ali tem que compensar muito, né? Fazer muita compensação assim para manter depois e conseguir com o reboco finalizar uma parede uniforme. Então vai dar muita diferença assim na hora da finalização da parede. Outra questão também é que uma uniformidade dimensional é esperada, né? E a norma recomenda você pegar 24
blocos ou tijolos, colocar um ao lado do outro, faz a medição, seja do comprimento, seja da largura, seja da altura, faz a medição e divide por 24. Então é uma média de 24 peças, que é recomendado por norma, né? Para a medição dos tijolos e blocos. E também as espessuras mínimas de parede, né? Geralmente é em torno de 7 milímetros. Você não pode ter parede com menos de 7 milímetros, o que caracteriza assim uma fragilidade. E variação dimensional de 3 milímetros no máximo. E absorção de água, interessante esse aqui. A absorção de água do material não deve ser inferior a 8% e nem superior a 25%. Por que será que se exige uma faixa de absorção de água nos tijolos e blocos? Por que não só mínima? Por que não só máxima? Por que ser uma faixa? Recomendado do tipo aqui de 8 a 25%. Acho que faz parte de um teste que já foi feito, né, professor? Isso. E tem relação com o que será essa necessidade de absorção de água? Dá para entender que ele tem que ter uma certa absorção, né? Senão não teria essa especificação, né? E por que por que será que um tijolo precisa de uma certa absorção de água? Parece ser até estranho, né? Ele tem que ter. Pro resultado final? Tem relação, com certeza. Por exemplo, não sei se alguém já pegou e colocou o cimento, aquela massa, né? O reboco, o concreto, a argamassa preparada, e tentou assim assentar ela tipo num vidro, né? Assentar no vidro, assentar na madeira, no metal, a massa para nesses materiais? Não. Não Zero para. aderência. Com certeza, né? Tem todos esses materiais que não absorvem água, madeira, metal, que a madeira absorve, mas demora, né? Mas metal, vidro, plástico, se põe a massa assim e escorre, assim como se fosse margarina na faca quente. E já o tijolo, você coloca a massa para nele. Porque quando você encosta a massa nele, ele já está assim, puxando umidade, né? E esse fenômeno dele puxar a umidade acaba fixando as partículas ali de cimento, de areia, de cal, e aí já gera assim, entre aspas, um efeito de cola. Então, por isso que se exige. E aí essa faixa de 8 a 25 é que, como vocês comentaram, já é assim um conhecimento adquirido. Então, o pessoal sabe que nessa faixa fica boa a aderência da massa que você está aplicando sobre o tijolo para assentamento, reboco e tudo mais. Se não fosse isso, o pessoal nem ia querer assim que o tijolo absorvesse umidade, porque a umidade sempre é uma coisa um pouco complicada, né, na estrutura das
construções, né? Não se, a umidade não é uma coisa bem vista, né? Geralmente ela causa problema, né? Mas aqui, nesse teor aqui, ó, interessante, né? A umidade que é sempre problema, infiltração, isso e aquilo, aqui ela é desejável. Então, nem tudo é só defeito, né? A umidade aqui ela traz contribuição. E aí, pessoal, as normas recomendam que para cada lado, quando você vai calcular assim, a bitola de uma parede, para cada lado assim de tijolo ou bloco assentado, você considere 2,5 centímetros como regra geral, né? Daí, casos especiais são tratados à parte. Por que 2,5 centímetros para cada lado? Considerando assim um reboco, um azulejo, um revestimento cerâmico, ou algum acabamento que vai ser feito. Então, 2,5 centímetros para cada lado. Então, uma parede assentada com um tijolo de 14 centímetros. Vamos ver aqui um. Seria aqui o tijolo maciço. Vou pegar aqui. Tijolo de 14 centímetros seria de largura, né? 14 centímetros de largura, 140 milímetros, e a altura dele 190. Então é o tipo, o tijolo em pé que falam, né? Tijolo assentado em pé. Espelho, o pessoal fala também espelho e... não me lembro se é 3/4 que falam. Alguém lembra? Mas o pessoal na obra tem um vocabulário assim. Em pé e deitado ou espelho e 3/4, uma coisa assim. Se eu não me engano. Então, a parede assim com o tijolo em pé, você vai ter, então, 9 de parede de tijolo, mais 2,5 de cada lado, fecha o 15 centímetros, né, de parede. Então, conforme aqui você vai tendo a bitola do tijolo, considerando aquela medida a mais, né? Para cada lado você tem a parede. Então, parede de 10 centímetros, né? Hoje em dia não é bem o padrão, né? Qual que é o padrão de parede hoje, alguém sabe? Em geral, assim, nas obras, tipo casa financiada pela Caixa. Normalmente em torno de 14, professor. Isso, exatamente. O pessoal está adotando o 14, né? Mas para fins de projeto, eles escrevem 15, né? O nominal, por causa da massa que se coloca por fora. Então você pega aqui as medidas de 90 milímetros, mais 2,5 de cada lado, dá o 14. Né? 90 mais 2,5 com 2,5 dá 5, 14. Mas aí o pessoal, se você pega o projeto ali, a planta baixa, tá dando, eles escrevem 15, né? Como medida de arredondamento, né? Então aqui os tijolos que fazem as paredes de 15 são os que têm essa medida de 90.
de largura. Aí você, para aplicações mais específicas, né? Paredes que tem uma função mais de arrimo, uma estrutura mais para isolar um pouco mais a parte acústica ou a parte térmica, né? Então o pessoal acaba usando o tijolo nessa posição deitada que fala aqui, né? E aí você vai ter as paredes que essa medida daí dá 15, né? 150 milímetros. Mais o 2,5 para cada lado, fecha os 20 de espessura de parede. Aí tem estruturas mais reforçadas ainda, né? Quando a exigência é maior ainda, né? Casos bem específicos, né? Que você vai ter paredes de 25. Agora eles estão usando esse de 25, professor. É chamado de parede dupla. Essas casinhas que são grudadas na outra, sabe? Ah, a parede do meio aí é 25? Aham. Aqui perto de casa tem umas casinhas. Eu tava conversando a respeito para comprar, né? Aham. É essa de 25. Não sei se é mesmo, né? Ou pode ser um Não, porque se ele. fake só que eles jogam só para a pessoa achar que é duplo, porque passa, né, o som pro outro lado. Só que tipo, se for financiado pela Caixa, o pessoal não tá arriscando muito, porque daí se a Caixa descobrir, dá um rolo, a pessoa depois perde muito dinheiro para ajeitar. No caso de ser de 25 ou eles falar que é e no fim não for? Não Não, entendi. não, tipo assim, digamos que a pessoa tá fazendo lá tipo assim, um conjuntinho assim, né? É isso, né? Sim. E daí ela declara que é de 25. Dificilmente ele não fazer de 25, porque se for financiado pela Caixa, que hoje em dia quase boa parte é, né? E a Caixa descobrir que não é 25, ele vai comprometer muito aí a empresa. O pessoal acaba não, eu acho que eles não arriscam mais não, sabe? Ah, sim, entendi. Eu Eles, acredito que acho que eles não abusam assim muito facilmente. Eles devem tentar usar um material mais barato que tiver no mercado, né? Isso deve ser. Reduzir custo ao máximo, isso faz parte do negócio. Mas assim, uma parede de 25, ele botar uma 15 ali e vamos pôr 15 escondido, acho que não fazem mais. Muito arriscado, né? Mas daí nessas que você foi ver, você sabe se era só a parede que divide as duas casinhas ou é, toda a casinha, 25. o que eu vi foi só essa do meio que para dividir uma da outra. Acredito eu que a O restante? parede que não pega, não é juntado na outra casa, acredito que não seja 25. Ah, você fala isso de parede germinada, né, Alisson? De uma que casa que é colada uma na outra. Aí eles fazem uma É, parede mais grossa, digamos assim, de 25 para, digamos, para evitar som, diminuir som, passagem de uma casa para outra. Entende? Mas são casas germinadas, né? é isso aí. Tá, eu acho que tá meio assim, não sei se dá pra dizer a moda do momento, mas é uma tendência no momento, estão fazendo assim agora, né, os conjuntos, né? É a tendência do momento, professor. E a estrutura também da cobertura agora é metálico, né? Não é mais madeira, nada. Pois é, rapaz. É verdade. É,
Eu vou mostrar aqui um que eu vi aqui de um conhecido meu. Aqui em Ponta Grossa. Daí você me disse se é mais ou menos assim. Quer ver? Ó, Porto Belvedere. Deixa eu pegar aqui. É um conjuntinho aqui também. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Deixa eu ver se no site deles tem a imagem do negócio. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. É tipo esse aqui, ó, essa fachada aqui? Sim, professor, igualzinho isso daí. Verdade. Daí- Eu tava. Esse aqui de um conhecido meu. Só que ela é aqui no meu, pra cima do meu bairro, é tudo junto, não tem esse espaço que tem dos lados ali, não tem, é tudo junto. Só vai estar sozinho a de esquina, no caso. Ah, mas então é mais de duas a geminação. Sim, é uma grudadinha na outra. Ah, então É, são várias geminadas. na verdade, tem uns estilo essa que o senhor tá mostrando, e tem essa que eu falei que é grudada uma na outra. Daí depende, vai da pessoa. Ah, tá. Porque essa aqui que eu fui ver de um amigo meu, essa parede aqui do meio aqui parece que ela é. Eu não sei se é 25, mas ela dá a impressão que ela é mais espessa que o restante das paredes, sabe? E a parte da estrutura do telhado também é metal. Não estão usando madeira aqui nesse aqui em Ponta Grossa. As daqui de Telêmaco é assim também, professor. Eles prometem colocar a peça do meio com. Eles falam parede dupla, né? Aham. Mas é essa de 25, sim, para não. Supostamente não passar o som, né? De uma É, casa para outra. tipo, não resolve totalmente, mas dá uma melhorada, né? Sim, eu já morei em casa germinada, assim, que é grudada na outra. Resolve em partes, na verdade. Depende do barulho que o vizinho fizer, né? É. Eu já vi assim imóveis que o cara faz uma parede, coloca uma camada de isopor e faz outra parede. Mas aí aí resolve mesmo, mas aí é caro. Duplica o material, a mão de obra e tudo, né? Daquela parte ali. Essa seria uma sala acústica, assim, né? É. Então ele, Hum. ele levanta assim uma camada de tijolo em pé, bota uma placa de isopor e levanta outra camada. Mas aí o custo muda, né? Só que isola mesmo. Pois é, as que saiu assim, no jeito que eu falei, já tô achando caro. Imagine fazer desse jeito. Não, e tá tudo muito caro, assim, a inflação, né? Na verdade, que nem meu sogro fala, não é as coisas que são caras, eu que sou pobre, né? Mas é que, Fez alojamento. Verdade. A gente que é pobre. não, é que tudo sobe e meu salário não sobe. É esse que é o problema. E professor, Oi. a gente fez um alojamento, temos esses dias aqui,
E a gente fez as paredes com aquela sanduíche, não sei se eu falar, é uma telha de casa, mas o cara usou pra fazer a divisão aqui. Ela é sanduíche o nome, ela tem duas chapas e no meio é isopor. Ficou bem legal, sabe? Só que assim, o preço dela agora tá um absurdo, assim, tá mais caro que o ouro agora. Mas é chapa metálica? É metálica, sabe essa metálica de cobrir casa? Ela é ondulada? Ela é angulada. Só que daí ela é duas, é uma chapa, isopor e chapa. Daí o isopor vem colado, sabe? Ela é um duplo, digamos assim. E ela Sei. segura bem o som, dá bem certo. Mas e daí o pintou ou rebocou? Como é que fez? Não, deixou do jeito que vem mesmo, que ela é galvanizada, né? Ele fica Ah, até não bonito. pôs, não fez nada daí. Não, ficou até bem interessante. Mas Ele ele põe dentro daquele, sabe aquele que vai. Aquelas paredes de gesso, como é o nome, que a gente tá falando esses dias? Ele drywall? tem um trilho, né? O drywall, ela tem um trilho, o drywall. Aí ele comprou o trilho do drywall e encaixou lá dentro do trilho, ficou bem interessante. E daí não pintou. Não pintou, deixou normal. Ah, e isso pra fazer divisória da casa? É, divisória por causa do barulho, sabe? Porque era alojamento, sabe, pro pessoal aqui de Telemaco. Ah, entendi. Só que assim, custava, a gente pagou na época R$ 55 o metro dela, sabe? Era bem cara. Um metro Ah. quadrado. Hoje tá R$ 190 o metro. Não, é que Deus o livre, o material de construção e a mão de obra tem subido assim absurdamente. E o nosso salário não sobe, né, pessoal? O Brasil, ele tem essa questão. As coisas sobem e o salário a gente não sobe. Pois é, professor, as casinhas aqui, as mais simples, 200 mil. Aham. Um Tá terreninho, muito caro. um terreninho assim. Não tá tendo as coisas, né? Por exemplo, eu não tô conseguindo comprar ferro. Nem que você queira, tenha dinheiro à vista, você não consegue, porque não tá tendo. Eu Daí não entendo, eu não entendo por quê, porque, digamos assim, o ferro, né? A matéria-prima do ferro, a pandemia não alterou a matéria-prima em nada, né? Só que eles não estão conseguindo fabricar, não sei por que, se é mão de obra, o que tá acontecendo, mas não tá tendo pra comprar. o momento assim econômico, talvez pela própria pandemia, né? Complicou muito, né? Complicou muito as coisas. Só que tem muita especulação, né? Tem muita gente que vem se aproveitando da situação da pandemia, segura produto para esperar subir o preço, joga para o mercado externo para inflacionar o interno. Então tem muita gente assim que abusou, né? Ah, isso sim, professor. Todo mundo está querendo vender as coisas antes que valia um determinado preço. Por causa da pandemia agora, estão colocando lá em cima o valor, sendo que não vale o que eles estão querendo. Se E você ainda tem gente que compra. Isso que é o absurdo, tem gente que compra, ainda sabe que não vale, mas compra. o eu eu tenho um colega que é dentista, ele tava me falando assim desses produtos assim da área da saúde, tipo luva de látex, máscara. Ele disse assim que mais que triplicou assim em questão de meses assim. E daí por que se a matéria-prima é a mesma? Qual que é o motivo? Pois é, Eu, mas isso que eu quis dizer, porque, tipo assim, ó, digamos assim, a areia, né? Continua chovendo, o rio continua trazendo areia. Por que subiu tanto a areia, sendo que o que aumentou? O diesel aumentou um pouco, né? Mas não essa porcentagem que eles estão subindo aí. É a natureza, não tem nada a ver com a pandemia. é especulação, né? Não, e uma coisa assim que acho que nunca ninguém vai explicar assim pro resto da eternidade assim. Por que que quando sobe o petróleo sobe o álcool? Se a cana dá na terra e o petróleo sai, é, né? Justamente, é umas coisas que a gente dá vontade de. Nem tem que a gente xingar, mas Não, xingar a pessoa, porque pelo amor de Deus, não tem nada a ver uma coisa com olha, a outra. isso nunca, ninguém vai explicar por que que sobe o álcool quando sobe o petróleo, né? Acho que vai acabar o universo e ninguém vai ter explicação. Tem nada a ver a coisa com a outra, né? Mas é a nossa realidade, né, pessoal? A política, assim, é muito pesada, né? Brasil, né, professor?
A política é muito pesada. Bom, a gente vê pela própria para, não para, fecha, não fecha, governo federal, governo municipal, estadual, a gente já vê assim, que é assim uma guerra assim entre eles, né? É mais político, né? Vacina ou não vacina, o pessoal está mais administrando as próximas eleições do que querendo salvar o povo, né? O povo, o Bolsonaro quer salvar a economia, né? Então, para ele é melhor que fique aberto, né? É. E o resto quer que morra ele. Então, e nós mesmo, ninguém tá ligando para nós. Não, nós somos assim, e o povo, o que que faz? Hein? Bom, depois nós vemos, vamos resolver agora. Depois de ter ver o povo, vamos resolver aqui, nós aqui, quem que vai ganhar as próximas eleições, às vezes assim, né? Professor, é bem assim mesmo, é complicado. Tá louco. Bom, pessoal, então aqui nós falamos hoje da queima, falamos dos tamanhos dos blocos, falamos dessas medidas, dessas normas, né? Então eu acho que a lição para nós que estamos aí na engenharia, pessoal, é que o pessoal não acredita assim nas normas, sabe? Aqui até o texto fala, né? Que às vezes o produto por ser barato, assim é um pouquinho banalizado, assim. Tem muita variação de qualidade, muita variação de medida, de resistência, mas a gente tem que levar assim uma cultura, né? A gente que está saindo de uma faculdade, de que o certo começa pelas pequenas coisas, né? Não é porque é um tijolo que custa ali centavos que a gente vai assim fazer de qualquer jeito. Cada lote sai de um jeito, resistência, medida, põe qualquer barro aí, não. Nas pequenas coisas que a gente começa assim, ter assim profissionalismo, ter um crescimento econômico, pensar que são pessoas que vão morar nos lugares, né? Você está fazendo uma casa, um prédio, um lugar onde vai ter gente dentro, né? Então, como é que está a resistência? Como é que está a qualidade, né? Então essa cultura que a gente precisa levar assim para essa nova geração aí de engenheiros aí para o mercado, né? E se a gente no pequeno a gente consegue ter ética, né? Nas coisas grandes com certeza a gente vai ter, né? Falando assim a nível de país, né? Vamos dizer, né? Jovens, mais algum comentário? Então, beleza, daqui a pouquinho eu estou disponibilizando esse material que a gente discutiu hoje aqui. E vou pedir uma pequena atividade aí pro decorrer da semana aí. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Só por gentileza aí registrar um presente no chat aí. E aí, uma boa semana para todos aí. De batalha, né? Cada dia é uma meia dúzia de leão, né? Obrigado, professor. Igualmente. Valeu. Boa noite para todos aí. Boa semana. Valeu, até mais. Deu certo hoje, Atetes?